A vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Progressos de José a caminho da perfeição. Quando José tinha 7 anos, já mostrava excepcional discernimento, muitas vezes até mesmo superior ao de homens de mais idade, e até mesmo maduros. Sério nas palavras e de atos perfeitos, agia de forma tal que até mesmo Jacó, ao necessitar de conselhos sobre assuntos relevantes, dificilmente encontraria melhor conselheiro, sendo que tudo andava a contento quando seguia as orientações de seu filho, pois esse era iluminado por Deus, como resposta às suas muitas preces. Os seus pais nada faziam sem ouvir seus pareceres, e ele sempre lhes dava diretrizes extremamente corretas. Apesar disso, ele agia com tanta humildade nessas ocasiões que eles ficavam verdadeiramente surpresos e maravilhados. Quando José lhes dizia: "Eu lhes digo, segundo o que sei, o que é justo e aquilo que deve ser feito. Portanto, deveis considerar cuidadosamente os fatos conhecidos e agir de acordo com a opinião e a vontade de Deus." Depois disso, voltava com fervor às suas orações e pedia a Deus para que iluminasse os seus pais e que eles agissem conforme seu maior agrado, sem depositar exagerada confiança nele, que se julgava criatura insignificante e sem importância. Ele se humilhava perante Deus, e quando seus pais lhe solicitavam alguma opinião, sentia-se confundido e lhes dizia que Deus deveria ser glorificado acima de todas as coisas. E Deus cada vez mais o tornava iluminado, esclarecido, através das suas orações e das orientações do anjo que lhe faltava e que lhe falava durante todo o seu sono. À medida que o menino crescia, o anjo lhe transmitia cada vez menos instruções, pois ele já agora tinha muitas orientações a partir das Sagradas Escrituras e de Deus diretamente. Certa noite, entretanto, enquanto José dormia, o anjo lhe disse que Deus estava deveras satisfeito com seu propósito de manter-se virgem por toda a sua vida e que ele lhe prometia muitos favorecimentos e seu particular apoio. Ele lhe mostrou, então, um cinto de beleza e valor inestimável e disse: "O Senhor te manda este cinto, como sinal da alegria que tem a respeito de seus propósitos, e como graça te concede para que sempre conserves tua pureza, e ordenou para que com ele te cingisse." Após essas palavras, o anjo se aproximou e colocou aquele cinto em José, orientando para que agradecesse a Deus pela dádiva recebida e pela graça que lhe concedia. Ao acordar, José se levantou rapidamente, ajoelhou-se e agradeceu a dádiva que lhe fora entregue, através da qual ele jamais seria molestado nesse aspecto específico. Embora o demônio tentasse em várias ocasiões, Deus nunca permitiu que ele sucumbisse àquelas tentações, fazendo com que ele mantivesse sua admirável pureza e tornando-o assim digno de conviver com a Rainha das Virgens e de protegê-la. Em outra ocasião, o anjo lhe disse que Deus havia decidido conceder-lhe uma outra graça grande e sublime, mas que não sabia do que se tratasse. A decisão divina já estava tomada a José. Deveria manter-se muito digno e exercitar todas as suas virtudes, além de suplicar a Deus para obtê-la, pois que a ele agradavam sobretudo as súplicas. O santo compreendeu, sem tentar saber qual seria essa graça, e colocou toda a sua força de vontade em pedidos ao Senhor para que lhe concedesse duas graças que tinham como fundamentais: uma, para que acelerasse a vinda do Messias, e a outra seria aquela que fora mencionada pelo anjo, as quais agradecia, pois lhe eram muito importantes.
Embora ele dela só tomasse conhecimento mais tarde, a graça que o anjo lhe havia confidenciado era a de que Deus daria Maria a José como esposa, a futura mãe do Verbo divino, ou o Messias. Nesse meio tempo, os santos se mantinham suplicantes, no que experimentava grande satisfação também. Certa vez, José foi tomado de um grande estado de êxtase, no qual lhe foram reveladas as grandes virtudes a serem exercitadas pelo Messias, quando de sua vinda para o convívio com os homens, entre elas o amor, a paciência e a humildade, a nível de verdadeiras maravilhas. José se entusiasmou sobremodo com essas revelações e passou também a praticá-las intensamente no sentido de atingir todas possíveis, e era de admirar os progressos que fazia, exortando todos os de sua casa para que o imitassem, pois isso seria de grande agrado para Deus. Na época da Páscoa, juntamente com seus pais, habitualmente se dirigia a Jerusalém, e muito se alegrava com a proximidade dessas solenidades. Orientado pelo anjo, ele se preparava para elas com jejuns e orações. Uma vez no templo, orava ajoelhado, e assim permanecia imobilizado durante muitas horas. E todos se admiravam em virtude de sua pouca idade. Nessas ocasiões, recebia muitos conhecimentos e iluminações de Deus, quando então, contemplando a beleza da celestial Jerusalém, pedia fervorosamente a Deus para que enviasse logo o Messias, a fim de que todas as pessoas pudessem participar das alegrias eternas através dele. A Deus agradavam sobremaneira essas suas preces. Seu pai Jacó fazia grandes donativos ao templo e depositava as quantias respectivas nas mãos do seu filho, para que ele as entregasse como sacrifício familiar. Ele agia dessa forma por saber como José se comprazia com isso, e a alegria de José era ainda maior do que a das pessoas que recebiam os donativos, pois ele o fazia com grande ternura e puríssimas intenções, dando-se assim nova e completamente a Deus. José teria gostado muito de permanecer em caráter permanente naquela cidade, pois assim poderia frequentar mais assiduamente o templo. Já os seus pais, conhecedores desse fato, permaneciam na cidade mais demoradamente do que ao habitual. Período esses em que seu filho não saía do templo a não ser para alimentar-se e dormir. No tempo que lhe restava, ficavam no templo a rezar, a suplicar ao seu Deus para que lhe concedesse as graças solicitadas. Numa dessas ocasiões, prometeu que, uma vez mortos, os seus genitores moraria para sempre em Jerusalém, para frequentar o templo com continuidade, local pelo qual tinha especial afeição. Deus, comprazendo-se com a promessa, concedeu-lhe essa graça no momento adequado para ela. Durante todo o tempo em que seus pais permaneceram na cidade, José jamais foi visto a perambular por ela, à procura de novidades, curiosidades, como seria de esperar-se em sua idade. Saía sozinho, honrava e respeitava sobremaneira os sacerdotes do templo, obsequiando-os de todas as maneiras que podia. Por esse motivo, era muito estimado por eles, em função da sua esplêndida índole, e também pelas esmolas que praticava. Esses fatos, porém, jamais o influenciariam num mau sentido, e ele permanecia sempre solícito ao seu Deus, na permanente tentativa de lhe proporcionar alegrias e agrados. Certo dia, quando orava entre muitas outras pessoas, com um ardor inusitado, ouviu interiormente a voz de Deus que lhe dizia o quanto lhe agradava as suas preces e que ele iria atender a todos os seus pedidos, assegurando-lhe também o grande amor que tinha por ele. Foi tal a alegria de José com essas revelações que permaneceu em um estado de êxtase imóvel e profundamente concentrado por várias horas, tempo no qual usufruiu da doçura e suavidade do seu espírito em Deus. Era tão grande o seu entusiasmo que seu amor se inflamou e cresceu ainda mais. Não desejava outra coisa que não fosse o seu Deus e suas divinas perfeições.
Desejava ardentemente encontrar alguma companhia também muito fiel, com a qual pudesse conversar sobre essas grandezas e perfeições. Mas sabendo que tal amizade não encontrava disponível, satisfazia-se com rezar para Deus para que ele lhe enviasse alguém nesse sentido. Nesta ocasião, encontrando-se ele em meio a esse tipo de súplicas, ouviu outra voz, aquela voz interior de Deus comunicando sua disposição em atender aquele seu pedido, porém, em forma ainda muito mais ampla do que ele solicitava. De fato, Deus cumpriu essa promessa, embora sem manifestar-se a respeito, concedendo-lhe a imensa graça de poder privar com o Verbo encarnado e sua puríssima mãe. Sem dúvida alguma, graça muito maior do que a que José lhe solicitara. O santo se alegrou muito com a promessa feita por Deus, aguardando ansiosamente o seu cumprimento e pedindo sempre pela sua concretização. Conhecedor de como Deus o favorecia, era imensamente grato pelos benefícios que obtinha e se oferecia a ele de forma completa e total, sem quaisquer reservas. Retornando a Nazaré, José não falava de outra coisa que não fosse da magnificância do templo e da felicidade de todas as pessoas que o visitavam. Seus pensamentos estavam sempre junto a Deus, e ele mencionava Jerusalém com as seguintes palavras: já sentimos imensa alegria só pelo fato de estarmos em Jerusalém. O que dirá a satisfação que teríamos se habitássemos a própria casa de Deus? E quão maravilhoso não será esse lugar? Ah! Rezemos ao Senhor para que Ele nos envie logo o Messias prometido, e assim nos tornaremos dignos de lá também poder habitar após a nossa morte. Essas palavras eram ditas para seus pais e com tal elevação de espírito e ardor que eles também se sentiam possuídos de grande ansiedade e desejo em termos da vinda do Messias, e também se aplicavam intensamente em orações nesse sentido. Tais afirmações não eram feitas somente a seus pais e para os empregados da casa, mas também para todas as pessoas que José encontrasse, as quais também transmitia aquela sua vida uma viva vontade quando a vinda do Messias. José lhes dizia: rezai permanentemente para que Deus se digne a reduzir o tempo de espera e suas promessas benditas. Nós assim seremos nós, quando obtivermos a graça de ver o Messias entre nós. Oh, como felizes seremos então! Oh, como eu desejaria poder oferecer-lhe tudo, servi-lo e honrá-lo. Em determinadas ocasiões, sua mãe Raquel lhe perguntava: o que farias, meu filho, se tivesses a felicidade de ver o Messias com teus próprios olhos? José, levando as suas mãos para o alto, respondia: o que faria eu? Eu me daria totalmente a ele, e me ofereceria para servi-lo para sempre, e não o deixaria jamais. Raquel, então, replicava: e não sabes, então, que a virtude significa muitos sacrifícios? José respondia: não somente farei muitos sacrifícios voluntariamente para poder servir a ele, como também me considerarei feliz em fazê-los por toda a minha vida. E sua mãe objetava: quem poderá garantir que o Messias gostaria de ter-te ao teu serviço? José dizia então: é bem verdadeiro que disse. Eu não seria digno, mas tanto eu rezarei que ele, movido por sua infinita piedade, acabará por aceitar os meus serviços e minhas devoções, mesmo porque, sendo Deus infinitamente bom, o prometido Messias também o será. Além disso, Deus se compraz com nossas súplicas e preces, e ao Messias também agradarão os meus serviços. E Raquel o confortava: pois bem, meu filho, segue com tuas orações e súplicas para que o Senhor se digne a enviar rapidamente o Messias. Espero que ele escolha teus desejos e ouça as tuas súplicas. E José, erguendo as mãos para o alto, exclamava: oh, que isso venha a ser do agrado do meu Deus! Quem poderia ficar mais contente do que eu?